Segundo o Dr. Steve Greer, a revelação é, acima de tudo, uma questão de consciência, não de tecnologia, nem do poder militar. A interface com civilizações não humanas ocorre por meio de pensamento coerente, ou coerência cardíaca, onde a sua consciência e a sua razão, a sua percepção trabalham em perfeita harmonia. Coerência cardíaca e protocolos conscientes de contato. Nesse processo, a humanidade atua como agente autorizador. Apenas com participação consciente humana é possível neutralizar o aparato tecnológico de organizações clandestinas. Vocês estão ouvindo isso? Vamos supor que o Donald Trump fale, os militares falem, apesar que eles já estão praticamente elucidaram a questão. Mas vamos supor, JP falha, todo mundo falha nas operações, todos os chapéus brancos fracassam miseravelmente. Se os despertos, se as sementes estelares não falharem, nós teremos a transição planetária. Então, o maior responsável pela transição planetária somos nós. A principal ferramenta. Nós somos a principal ferramenta. Você é o principal recurso divino do universo desta transição. E é insubstituível. Os extraterrestres não podem fazer isso por você, nem os seres interdimensionais, nem os militares, nem que dirá os políticos. Sem essa autorização consciencial, qualquer intervenção externa isolada poderia ser manipulada, resultando em operações de false flag, nas quais ataques seriam atribuídos falsamente a extraterrestres. Verdade. Isto aqui, o Dr. Greer tem uma sabedoria impressionante, uma pessoa que realmente entende o que está acontecendo. Vamos entender o seguinte: os extraterrestres podem anular toda a tecnologia deles? Pode. O Dr. Greer falou, eles podem, agora. Só que vai acontecer, se o nível de consciência é baixo, se as pessoas estão na Matrix e o campo morfogenético não for alterado, o que ocorre? Eles vão destruir um prédio, um lugar, e vão colocar a culpa nos ETs. Viu esses ETs aí que estão aparecendo, que são salvadores? Olha o que eles estão fazendo. E o povo vai comprar, vai acreditar. Porque está o quê? Preso à Matrix do medo, da manipulação. Agora, se o campo morfogenético for alterado, os extraterrestres simplesmente resolvem tudo e a humanidade vai saber distinguir. Eles são nossos amigos, esses são os inimigos. Vocês nos traíram, seus governantes, militares, agentes da inteligência. As pessoas vão saber distinguir, interpretar as coisas, porque deram um salto evolutivo na consciência. E quem propicia isso? Os despertos. Estão entendendo agora? Por isso, Greer afirma que as civilizações avançadas não intervêm sem maturidade consciente humana. Claro. A consciência coletiva é um fator decisivo que dissolve o medo, impede a manipulação e torna a revelação legítima, segura e evolutiva. Steve Greer, a divulgação não é sobre alienígena, é sobre sigilo ilegal, empresas criminosas e quem controla a tecnologia avançada. Hollywood e as PSYOPs, condicionamento cultural. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Senta aí que a história vai ser longa. Greer relata, com base em conversas com Max Spielberg, filho do Steve Spielberg, que Steve Spielberg teria sido alvo de uma simulação tecnológica extremamente realista após o filme ET, o extraterrestre, e Contatos Imediatos do Quinto Grau. E esses dois filmes, o sistema não gostou. Opa, Contato Imediato do Quinto Grau fala que os extraterrestres são benevolentes, que vai ter um contato, que vai ser uma evolução espiritual, tecnológica, que vai assinalar um marco de evolução. Não, isso não pode. ET, o ET bonzinho, bonitinho, aquele ETzinho, o filme ET de 1983, quem não assistiu esse filme? Principalmente os mais antigos. Não pode, viu, Steve Spielberg? Tá errado isso aí. Conversou com Max Spielberg, filho do Steve Spielberg.
Dr. Steve Greer relatou ter tido um jantar longo e profundo com o filho de Steve Spielberg, no caso o Max Spielberg, em Santa Mônica, cerca de 10 anos atrás. Durante esse encontro, eles discutiram como a visão do cineasta sobre a vida extraterrestre mudou drasticamente ao longo de décadas. Porque depois do ET, o extraterrestre, ele só começou a fazer filme Guerra dos Mundos, ET malvadão, que vem destruir tudo. Por que isso aconteceu? Apesar que eu tenho uma ressalva aqui. No último podcast do Steve Spielberg, perguntaram para ele se ele achava que os extraterrestres eram ruins. Ele disse, não, eu acredito que os extraterrestres são bons. Eu acho que talvez ele tenha mudado. Espero eu, nesse novo filme, no dia da divulgação, que vai estrear, acho que em julho, meados desse ano. Espero eu. A mudança de perspectiva de Spielberg. Max, filho do Steve Spielberg, explicou que inicialmente Steve Spielberg via o contato terrestre de forma positiva e que se refletiu em filmes como Contato Imediato, Terceiro Grau, claro, descrito como belo, e o ET, né, o extraterrestre, muito doce. No entanto, sua visão tornou-se sombria após um evento específico. Um incidente de invasão domiciliar. De acordo com o relato do filho do Spielberg, Max Spielberg, a Greer, Steve Spielberg foi alvo de um sistema de batalha eletrônica. Encenação do terror. O evento envolveu uma invasão domiciliar por alienígenas falsos, fabricados, descritos como uma experiência extremamente negativa e assustadora. Manipulação psicológica. Essa trauma teria sido planejado para mover Spielberg para o campo daqueles que veem os alienígenas como uma ameaça à humanidade. Que coisa, hein? Alerta de Greer sobre magia negra eletrônica. Inclusive, no meu webinário sobre Axis Mundi, eu trouxe várias evidências, documentos da CIA desclassificados que falam sobre isso daqui. Na NASA, mas assim, são múltiplas evidências. Depoimento de cientistas, depoimento também de denunciantes. É algo bastante robusto, sólido. Porque eles podem invocar, trazer seres eletronicamente de outras dimensões para atazanar sua vida, para causar medo. Lembrando que essas criaturas se alimentam do medo. Então é um ótimo acordo. E elas têm um cordão umbilical com o seu mundo de origem. Então eles vão aqui, faz o serviço e depois vão embora. E foi isso que aconteceu com o Steve Spielberg. Greer explica a Max que seu pai vivenciou foi, na verdade, uma operação tecnológica humana e não um contato real. Mesmo porque não são exatamente seres extraterrestres, são seres extradimensionais. Tecnologia de engano. Greer descreve esse sistema como magia negra eletrônica, que utiliza física transdimensional, resultante de engenharia reversa, para fazer objetos e seres surgirem de outra dimensão. Você pode trazer um objeto, um ser de outra dimensão, para aterrorizar alvos específicos. O ceticismo de Max. Ele ouviu isso do Greer e falou, mas não é possível, Dr. Greer, um negócio desse. Isso aconteceu com meu pai? Tá sério? Falou, sério? Eu vou provar. Ao ouvir a explicação de Greer, Max respondeu que seu pai provavelmente não acreditava nisso, pois a verdade parece escandalosa e inacreditável. Pois é. Embora Greer sustente que ela seja real. E depois de trazer vários documentos, o Max acreditou. Spielberg. Numa próxima ocasião, vou trazer, se vocês quiserem, faço um especial trazendo todas as provas. Todas. São múltiplas. É o que acontece, por exemplo, no Montes Apalaches, Rancho Skinwalker. Esses pontos quentes do planeta. Eles fazem isso, invocam esses seres através de tecnologia ou magia negra eletrônica. O príncipe Albert Lindenstein teria sido alvo de uma operação de abdução forjada pela agência de 3 letras para manipular a percepção da família real sobre a presença extraterrestre. De acordo com o Dr. Steve Greer, este é um exemplo clássico de como tecnologia humana avançada são usadas para criar traumas e disseminar uma narrativa de medo. Abaixo detalhe os pontos principais desse caso.
Detalhes do incidente. Presta atenção como que foi esse incidente aqui. O alvo foi o príncipe Albert, irmão do príncipe herdeiro Hans Adam de Lindenstein. Foi retirado de dentro do castelo da família em uma operação descrita como uma abdução clássica. Foi abduzido. Só que isso foi orquestrado por agentes da CIA. A técnica CIA Scopes. Greer identifica o evento como uma CIA Scopes, especial contingência operação. Uma operação psicológica que utiliza a magia negra eletrônica e tecnologias transdimensionais reversas para simular um encontro com alienígenas aterrorizantes. O objetivo da operação. A abdução não foi um evento aleatório, mas uma manobra estratégica com ativos específicos. Impacto na narrativa global. Este caso ilustra como Golias. Golias aqui ele se refere a essa organização criminosa transnacional. E os chapéus brancos ele fala que é como se fosse Davi. Porque a disparidade tecnológica é absurda. Utiliza o engano estratégico para manipular líderes e figuras influentes ao aterrorizar indivíduos em posições de poder. Eles garantem que a ponta da lança da opinião pública seja afiada com medo e que impede uma transição pacífica para tecnologias de energia livre e contato universal. Considerando que discutimos sobre Steven Spielberg e agora esse caso da realeza, você percebe o padrão de como o trauma pessoal é usado para moldar as grandes narrativas culturais e políticas sobre o fenômeno? Fica bem claro agora. Isso também aconteceu em outra ocasião. Por exemplo, esse mesmo príncipe disse que em outubro de 1979, interessante que depois desse trauma que ele teve, dessa abdução forjada, como ele tinha muita influência a família real, hoje toda a família real britânica, isso já faz tempo, tá? Demoniza os extraterrestres. Eles são muito espertos. Isso também aconteceu com Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. Eles estavam numa comitiva para fazer uma declaração oficial da existência dos extraterrestres. E aí um dos membros foi sequestrado. E o suposto extraterrestre malvadão chegou e falou: olha, se vocês divulgarem, nós vamos sequestrar todos os presidentes do mundo. E aí a divulgação foi cancelada, sabotada. Isso aconteceu em 1989. Um engenheiro da Northrop Grumman, vou trazer só uma evidência aqui, tá? Mas são múltiplas, disse ao Dr. Greer que eles podem invocar, ou melhor, através de dispositivos de frequência eletromagnéticos, que seria magia negra eletrônica, pontes para atrair seres malignos de outras dimensões que podem se materializar temporariamente na nossa realidade, para cumprir determinadas tarefas, como, por exemplo, abduzir pessoas para transparecer que os extraterrestres são malvadões, como se tivesse um cordão umbilical dimensional que arrasta para a sua origem. No caso aqui foi o Dr. Fred Trinfall, que esteve em uma base militar no Canadá em 1953 e viu um desses dispositivos, que também servia como teletransporte. Isso aqui é exatamente igual, os filmes eles acabam, né, indiretamente ou diretamente, nos mostrando a verdade, como o Hellboy. Lembra do Hellboy? Ele foi trazido de outra dimensão. Isso acontece de verdade. Dr. Greer tem inúmeras testemunhas militares que atestam que o Rancho Skinwalker é um local de testes para invocar seres negativos de outras dimensões. Assim como aconteceu com o jovem Dukan, no projeto Montauk, que liberou uma criatura horrível, que chamava Id, que destruiu a base em 1983. Pine Gap é uma base de vigilância de sinais de inteligência e comunicação por satélite localizada na Austrália, que é gerida em conjunto pelos Estados Unidos e pela Austrália. E nesse local, eles produzem seres sintéticos, idênticos a reptilianos, draconianos e greys, para fazer as abduções forjadas e demonizar os extraterrestres. Tá? Base de Pine Gap. E o Dr. Greer tem várias testemunhas militares prontas para depor e falar a verdade. E o Dr. Greer esteve nessa base. Tá? E pôde averiguar por testemunhas e dados que registrou que nesse local são produzidas criaturas sintéticas. Lembrando que o próprio Emily Smith, que trabalhou na base de Kirtland, fala também de seres sintéticos.
seres sintéticos. Inclusive o Will Smith, ele fala que na base de Kirtland, só que era subterrânea, tá? Tinha a base que ficava na superfície, tinha a base subterrânea, mais de 30 andares, só que no subsolo. Ele fala que tinha um draconiano que ficava lá, tipo vigiando eles, para impor, sabe? Para intimidar mesmo e dar medo. Aí o Will Smith foi investigar de perto e descobriu que aquele draconiano era de mentirinha. Era um ser sintético. Tipo um ciborgue. Meio orgânico, meio eletrônico. Formas de vida programadas feitas por humanos, criatura não orgânica. Tá? Então eles usam, eles misturam, ele tem componentes orgânicos e componentes sintéticos, eletrônicos. Inclusive o Dr. Greer trouxe todos esses dados e testemunhas em 2023 no National Press Club. Tática psicológica, psiops, para enganar as pessoas. Contatos imediatos do 5º grau, consciência e soberania humana. Para Greer, a verdadeira divulgação não virá de governos. Claro que vão colaborar, mas o ingrediente principal não é esse. Mas de pessoas como você que está assistindo essa live, como eu. O protocolo C5, contato imediato, 5º grau, propõe o contato pacífico direto com extraterrestres reais, verdadeiros e benevolentes. Coerência emocional, intenção consciente. Greer, civilizações avançadas não reagem ao medo, elas reagem à coerência. Coerência cardíaca. E por isso que o véu está se tornando tênue, para que os despertos possam se tornar embaixadores galácticos. Para que os despertos possam cocriar. Nós temos realmente todas as condições mais favoráveis do mundo. É como se Deus tivesse, olha, eu dou. Nós temos, vocês estão com o queijo e a faca na mão. É só fazer. Conclusão. Segundo o Dr. Greer, a revelação é um processo jurídico, um evento civilizacional e uma transição espiritual. Não se trata de alienígenas descendo do céu, mas da humanidade amadurecendo o suficiente para não viver mais sob o medo. Abre aspas. O futuro da humanidade não será decidido por armas ou governos, mas pelo nível de consciência que escolhemos sustentar. Dr. Steve Greer.